Nós vamos trabalhar um autor muito da moda, um autor que precisa ser conhecido para que a literatura do século XX possa ter algum sentido. Eu me refiro a Nietzsche. E é claro que a nossa preocupação com Nietzsche, ela se limitará à questão da moral. Pois não? Professor, eu sempre penso falando de Nietzsche, tirando o protagonista do Kant, como que aborda a morte, a questão da morte? Porque assim, se ele não é consciencialista de modo algum, a morte para ele pode ser tratada de uma forma bem pontual, eu vou sentir como fim, assim, ele pode considerar uma punição. Ao mesmo tempo, pensando legalmente, ele pode considerar a morte uma punição, que é o fim de fato, mas além de ser o fim, ele pode considerar ela como absolutamente nada. Quando o Kant define aquilo que interessa pensar, ele considera a morte uma questão metafísica. E como tudo aquilo que ele considera metafísico, ele exclui do que ele considera conhecível e estudável. Então, esse é um assunto que não lhe diz respeito. Porque justamente tendo se preocupado em investigar os limites da razão, a morte é o tipo do assunto que está fora do território do que a razão pode e deve estudar, investigar. Então, é por isso que se costuma dizer, depois de Kant, que a metafísica acabou. Você tem até obras com esse título, O Fim da Metafísica. Justamente por quê? Porque Kant foi aquele que, ao definir os limites da razão, botou um monte de coisa dentro e tirou um monte de coisa para fora. Então, questões como Deus, morte, até mesmo a questão da subjetividade, etc., ele botou para o lado de fora. Isso não é... A razão não alcança esse tipo. E algumas coisas que ele tomou como pressuposto, ele precisou fazer para poder desenvolver a filosofia dele, mas deixou muito claro que aquilo era só um pressuposto, como a questão da liberdade. Quer dizer, na natureza nada é livre e nós somos livres. Então, posso demonstrar essa liberdade que é a nossa? Não. Então, ele toma a liberdade como um pressuposto, mas esse pressuposto, ele mesmo tem um fundamento que está fora do território da razão. É a terceira antinomia da crítica da razão pura. Se você pegar o livro Crítica da Razão Pura, você verá que tem um certo número de antinomias, e aí você verá a terceira antinomia é a questão da liberdade, aonde ele chega num impasse que a razão não vence. E qual é o impasse? O impasse eu não consigo demonstrar a liberdade, porque aparentemente tudo está numa rede de causas materiais e, portanto, a liberdade seria uma
ruptura dessa rede. Por outro lado, o determinismo também não me satisfaz, porque não tem fim, né? Quer dizer, se tudo é o que só poderia ser, então você tem a causa da causa, 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 você tem que remontar até um ponto que ou você chega em alguma coisa que seja a causa de si mesmo, isso já está fora da compreensão humana, ou você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Quer dizer, né? Para eu explicar o século XX, eu preciso entender a sua causa que está no XIX. Para explicar a coisa eu tenho que ir. Então, para explicar por que eu dou aula do jeito que eu dou, eu preciso, ou eu chego em Deus, que está fora, ou eu não chego em lugar nenhum. Eu recuo indefinidamente. Então, curiosamente, para Kant, se a liberdade não é demonstrável, o determinismo tampouco. Então, isto é a prova de que isso está fora da nossa compreensão. Mas não é possível fazer nenhuma reflexão sobre moral sem partir de algum ponto nesse quesito. E então Kant resolve desse jeito. Vamos assumir liberdade mesmo sem poder demonstrá-la. A morte está nesse pacote. Ela está fora. Sei lá. Então, por que é interessante você trabalhar o Nietzsche depois do Kant? Porque são autores que partem de premissas e chegam a conclusões muito diferentes. Poderíamos dizer que eles pertencem a paradigmas muito diferentes. De tal maneira que uma tentativa de cotejamento dos dois é realmente uma tentativa arriscada. Eu vou tentar apresentar aqui aquilo que me parece o mais fundamental. E tenho a impressão que com essas chaves já é possível arriscar alguma leitura. E se você for a uma livraria e tiver que arriscar ler alguma obra de Nietzsche, eu não hesitaria em indicar O Crepúsculo dos Ídolos como o primeiro passo. O Crepúsculo dos Ídolos é, de todas as obras de Nietzsche, aqui, a meu ver, tem maior preocupação didática. Curiosamente, o livro de Nietzsche mais comprado por desavisados é Assim Falava Zaratustra. Na minha opinião, este é o último livro a ler. É sem dúvida o mais abstrato, o mais alegórico, em suma, o menos indicado para começar a atribuir sentido às suas ideias. Feita esta observação, que é uma espécie de aconselhamento de leitura, eu passo a primeira chave deste complexo castelo
que é o pensamento nietzschiano. E a primeira chave, no meu entendimento, é aquilo que, a meu ver, está presente em toda a obra do autor, e é o que ele mesmo denomina de crítica do niilismo. Então, se isso não ficar claro, do niilismo. Se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que é niilismo, o que é que as pessoas dirão na Praça das Bandeiras? As pessoas dirão que niilismo vem de nihil, que quer dizer nada, e, portanto, niilismo é uma forma de negação, né? Diríamos, para usar um termo, né, de nadadização. Né? Então, claro, quem fala em niilismo tem que sempre esclarecer negação do quê? E, naturalmente, a palavra niilismo está relacionada à negação de referências para a vida, né? De valores absolutos, à negação de parâmetros existenciais que se imporiam a qualquer um por representarem valores absolutos e indiscutíveis, não é? Valores que transcendam as contingências, as particularidades das situações de vida. Então, o nihilista é, para o senso comum, aquele que nega. E nega o quê? Nega valores. Então, no senso comum, na Praça das Bandeiras, o nihilista será tratado como um cínico, né? Um indivíduo sem referências, sem princípios, e que vive ao sabor da particularidade das circunstâncias, né, da sua vida. Por que cínico? Porque quase sempre um indivíduo que não tem referência, não tem princípios, não tem âncoras morais, é um indivíduo que a cada particular situação de vida encontrará a solução que lhe é mais vantajosa. E ele buscará esta vantagem mesmo tendo que desdizer o que disse há 5 minutos, mesmo tendo que, de certa maneira, agir de acordo com um raciocínio contrário ao que acabou de usar. Pouco importa, né? 5 minutos atrás, ele era feroz defensor do amor entre os casais, porque, dizendo isso, a cópula lhe seria facilitada. 5 minutos depois, ele se depara com uma outra situação em que a defesa da diversificação dos parceiros lhe seria mais conveniente. Em outras palavras, é alguém que vive ao sabor das conveniências de circunstância. Por quê? Porque nada se impõe como princípio, nada se impõe por cima das particularidades de circunstâncias. Se tiver que dizer X, ele diz X. Se tiver que dizer Y, contrário de X, ele dirá
né? Um vendedor, né? Um marqueteiro, um publicitário, um cínico. E não tome isso como um julgamento de valor. Eu não faço julgamento de valor. É o que é. Se tiver que mentir, mente-se. Eu tenho a impressão que já deve ter percebido o princípio da publicidade é esse, né? Quer dizer, quando o publicitário anuncia um produto, já está embutido ali a carga de mentira, né? O publicitário, né? Para você entender o que eu estou dizendo, dificilmente você vai ver um publicitário falando de um banco para o qual ele faz publicidade, alguma coisa como: isso aqui é um espaço de gente, a maioria bem intencionada, mas temos dificuldades, não é possível controlar todo mundo, tem gente aqui que não presta, e depois, sabe como é banco, é um espaço mesmo que ganha dinheiro em cima do seu dinheiro, etc e tal. Depois todo banco é mais ou menos a mesma coisa, porque as taxas são reguladas pelo governo, então o que muda no banco é a cor, é a coisa, é a saia da menina e não sei o que, porque o resto é tudo mais ou menos igual. E aqui, como em qualquer banco, nós temos gente que tem alguma preocupação com você e muita gente que está cagando para você e que vê em você mais um número, um cliente, etc. E tal. Esse publicitário estaria dizendo alguma coisa próxima da verdade. Naturalmente, essa publicidade é uma impossibilidade. O que você encontra na publicidade é alguém dizendo que o Banco Real faz mais que o possível. Veja que a mentira ela está embutida no próprio jargão, né? Como não é possível fazer mais do que o possível, né? O publicitário não hesita em assumir a mentira como regra, né? Do seu fazer, né? De certa maneira, guardadas as devidas proporções, o trabalho do Relações Públicas também só atinge a sua importância máxima em momentos de crise. Porque quando está tudo bem, o Relações Públicas é um fazedor de eventos, né? É um organizador de quermesse, etc. Ele só ganha importância quando a coisa foi para o vinagre, quando a coisa fedeu. Né? É nesse momento em que você vê a competência desse profissional. Eu te pergunto, esse cara, por acaso, ele é contratado para dizer a verdade sobre a cagada que a empresa fez na sociedade? Não, ele é pago, obviamente, para dizer o contrário, para maquiar, ocultar, dissimular, mentir, em suma. É aí que se colhe toda a importância. O professor de ética acha que existe na própria atividade do comunicador um problema ético invencível. Quer dizer, ou relações públicas que chegar, né, num momento de crise e se limitar a dizer a verdade, ele é um péssimo profissional. Porque para dizer a verdade, o presidente da empresa vai lá e diz, não precisa de um especialista. O especialista é feito para o quê? Para que a verdade produza o menor efeito danoso possível. É disso que se trata. É para isso que se trata. É para que os fatos contaminem o menos possível a imagem da empresa. Cinismo. É muito importante que publicitários, relações públicas, entendam isso. Quer dizer, de certa maneira, eu jamais contrataria alguém, ou um empresário jamais contrataria alguém para fazer comunicação corporativa que apenas seja, por exemplo, Shell e Vila Carioca, né? É um exemplo clássico. A Shell detona o meio ambiente. Muito bem. Se é para chegar e dizer, sabe o que é? Nós fizemos uma cagada, detonamos o meio ambiente, gente morreu por nossa culpa, etc e tal. Se é para dizer isso, não precisa contratar ninguém. Qualquer um vai lá e diz, a verdade é fácil de ser dita. O que precisa de tratamento universitário? O que precisa de preparação universitária? Para que o Estado gasta dinheiro investindo no curso? É para que a pessoa esteja preparada para mentir, certo? É para enganar, é para dizer o que não aconteceu, é para ludibriar. A verdade não precisa de grande sofisticação, nem de 4 anos de formação acadêmica. Não tenho medo de errar e debato com quem quiser sobre o que eu estou dizendo. Né? E o que é pior, eu não faço disso nenhum julgamento de valor. Por quê? Porque, de certa maneira, todos nós
na nossa vida cotidiana, enquanto pessoas físicas, estamos fazendo esse papel, que é o papel de dar para as nossas decisões, as nossas ações, as nossas condutas, as nossas estratégias, a interpretação menos danosa possível, menos nefasta possível para a nossa imagem. Então, isso faz parte da convivência, e é uma parte importante da convivência, né? E se você atribui a isso um valor negativo, é porque você tem uma expectativa, uma espécie de ideia de justiça das relações humanas que nunca existiu em lugar nenhum, certo? Então não há aqui nenhum julgamento de mérito. Então o niilismo é isso. Eu só quis falar por que cínico e atualizar essa ideia. Então, para o senso comum, o que é o niilismo? É a negação de valores e referências absolutas. Certo? Então, para falar como Kant, não mentir é um princípio. Eu expliquei na aula passada, terminamos a aula passada com isso. Não mentir é um princípio. Então, esse princípio se impõe. Esse princípio se impõe. Aconteça o que acontecer, eu não mentirei. Não sei se você entendeu o quanto todos somos simples. Tá certo? Para descaracterizar um pouco a ideia de que eu estou fazendo uma crítica direta ao teu curso ou ao teu fazer profissional, de hipótese alguma. Somos todos cínicos por quê? Porque mentimos o tempo todo. Né? De certa maneira, se começarmos a dizer as verdades, tais como elas se apresentam na nossa mente, a nossa convivência se tornará impossível. Vamos de novo? Mesmo na relação professor-aluno, relação entre colegas, coisa simples, se fosse necessário dizer tudo aquilo que passa pela cabeça, a convivência seria absolutamente insuportável. Então, eis aí o niilismo, negação dos valores. Pois muito bem, por que eu insisti? Porque para Nietzsche, o sentido da palavra niilismo é o contrário disso. Então, se você se mete a ler o texto, e você tem alguma ideia do que é niilismo, você esbarra numa incompreensão imediata. Porque Nietzsche, ele usa o conceito de niilismo na contramão disso, sem dar maiores explicações. Então, a pergunta é, se niilismo é negação, para Nietzsche, o niilista nega o quê? Porque para o senso comum, o niilismo é a negação da transcendência, é a negação da existência de valores absolutos, é a negação de Deus, é a negação, né, do mais além, é a negação. E para Nietzsche, o que é o niilismo? É o contrário. O niilista é aquele que nega o mundo da vida em nome da transcendência. O niilista é aquele que blasfema contra os afetos em nome dos valores absolutos. O niilista é aquele que nega as pulsões em nome da razão abstrata. O niilista é aquele que nega, você entendeu? Nega o corpo em nome da alma. O niilista é aquele que nega e blasfema contra os apetites da libido em nome de uma vida ascética e santificada. O niilista é aquele, portanto, que blasfema contra o mundo da vida em nome da vida eterna. O niilista é aquele que blasfema contra a finitude em nome da eternidade. O niilista é aquele que blasfema contra a temporalidade da existência em nome de uma transcendência atemporal. O niilista é aquele que blasfema contra os nossos tesões em nome de uma convivência deserotizada. O niilista é aquele que blasfema contra as nossas inclinações apetitosas
em nome de um mundo harmônico, vertical, equilibrado, ereto, e não desejante, inclinado, tesudo e apetitoso. Da onde o senhor tirou tudo isso? Da minha cachola. Mas é essa a ideia, entendeu? É essa a ideia. É a negação da terra em nome do céu. Esse é o niilismo. Para Nietzsche. Para o senso comum é o contrário. E na hora de ler, foda-se você. Se não tem essa explicação, não tem como entender. Não tem como entender. Essa é. E o que é pior, a crítica do niilismo está presente em toda a obra de Nietzsche. Então, se você parar e pensar, o que é crítica do niilismo? É a crítica da negação do mundo da vida em nome das transcendências que eu citei aqui. Em outras palavras, Nietzsche é o filósofo da terra, é o filósofo do tesão, das energias vitais, das potências, das pulsões. Nietzsche é o filósofo da valorização dos desejos, das inclinações, etc. Não? Nietzsche, portanto, é um crítico do niilismo, desde que você entenda o niilismo como só ele entende o niilismo, a negação do mundo terrestre em nome do paraíso. Então vamos dar exemplo de niilismos ao longo da história do pensamento, para isso ficar mais claro. Então, qual é o primeiro exemplo de niilismo que possa vir à sua cabeça? Exemplo consistente de niilismo. É Platão. É Platão. É Platão. Não tem de novo aqui o... Ironicamente, tem sempre um apagador. Você tem no seu escrevente só. É preciso... Você passa a ter nota 10. Então, qual é a ideia de Platão? A ideia de Platão é que você tem dois mundos. E quais são esses dois mundos? O primeiro mundo, que Platão também chama de dentro da caverna, dentro da caverna. E o segundo mundo é o que Platão chama alegoricamente de fora da caverna. Essa nomenclatura de dentro e fora da caverna é a nomenclatura do livro 7 da República. Ora, o que tem dentro da caverna? Escravos, amarrados. Quem é que sai da caverna? Aquele que consegue se soltar. É o filósofo que se libertou. O que tem dentro da caverna? Sombras, ilusões. O que tem fora da caverna? Ideias reais. O que tem dentro da caverna? Um mundo que muda, transitório, impermanente. O que tem fora da caverna? Um mundo que, por ser verdadeiro e real, é imutável. O que tem dentro da caverna é
tem dentro da caverna, eu vou continuar aqui porque não acabou a luz, né? O que tem dentro da caverna é um mundo sensível. Portanto, é claro, tudo que é sensível é relativo ao encontro. Se você está com a mão quente, põe a mão na água fria, parece mais fria. Se você olha para a pessoa do lado esquerdo, a orelha dela é mais feia do que a orelha do lado direito. Se você... É um mundo de perspectivas de percepção. É um mundo de fenômenos. Entendendo por fenômeno aquilo que se deixa flagrar pelo sentido. É o mundo percebido por um ser percipiente. É um fenômeno. Os sentidos de um ser percipiente. Um fenômeno. Né? Fenômeno não é exatamente alguém que faz muitos gols. O fenômeno é... Olha, o que tem fora da caverna, se aqui tem relativo, aqui tem absoluto, não muda nunca. Pode olhar de cima para baixo, de baixo para cima, sabe? Né? A2 é igual a B2 mais C2 num triângulo retângulo. Não importa se você é gay, se você é proletário, se você entendeu? Se você olhou de baixo para cima, de cima para baixo, entendeu? Lembra da história do receptor? Hein? Você que estuda o receptor, cada receptor observa de um jeito, só estudos de recepção, isso tudo vale muito para cá, mas para o triângulo, para o teorema de Pitágoras, o receptor é completamente desprezível. Qual a teoria do receptor do triângulo retângulo? É que seja qual for o receptor, não importa. O quadrado da hipotenusa será igual à soma dos quadrados dos catetos. Ficou claro? Foda-se, né? William Bonner, você faz pesquisa aqui. Eu espero que você esteja fazendo sentido o que eu estou falando. Pesquisa de recepção de telenovela. Põe a telenovela, põe todo mundo para assistir, depois faz pergunta e o que é que você descobre? Que no processo de recepção, grande parte do processo tem a ver com quem recebe. E, portanto, a interpretação do que foi dito, eu fiz milhares de vezes isso, no tempo que eu não tinha nada para fazer. Eu botava a telenovela na escola e depois mandava todo mundo falar e tentava mostrar os processos de atribuição de sentido ao que a novela mostrava a partir do repertório daquele coletivo, etc. E tal. Isso tudo funciona bem aqui. Agora, aqui, no mundo verdadeiro, real, absoluto, etc. e tal, não tem a menor relevância a particularidade do receptor, nem mesmo o universo social em que ele vive, nem mesmo a sua cultura, sabe? Estudos culturais, né? É super legal aqui. Agora, aqui, que importância tem, certo? A particularidade da cultura do receptor X diante de um triângulo retângulo. Nenhuma. Por quê? Porque seja o receptor quem for, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse é um lugar de nômenos. Nômeno. O que é um nômeno? Nômeno, isso você nunca tinha ouvido falar, né? Mas o nômeno é, de certa maneira, a essência que está por trás do particular. Né? Então, aqui, o que é que você vê? Essa é Garibalda, uma galinha particular. Garibalda é igual a alguma outra galinha? Não. Por isso ela é uma galinha particular. A Garibalda você vê pelos sentidos. Dependendo do ângulo que você olhar Garibalda será de um jeito. Haverá 1 milhão de
fenômenos de Garibaldi. Entendeu o que é fenômeno, né? Entendeu o que é fenômeno? 1 milhão de fenômenos de Garibaldi. Não tem nada a ver com Garibaldi. Aí, né? Essa jovem aqui, vem mais para cá, né? Como é mesmo o seu nome? Amanda. Então eu tenho fenômeno de Amanda, 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 fenômeno de Amanda. Eu posso me afastar, né? Fenômeno de Amanda. Eu tenho fenômeno de Amanda, né? Então eu terei infinitos fenômenos de Amanda. Infinitos fenômenos de Amanda. Mas curiosamente não tenho Amanda. Vocês entenderam? Sempre haverá alguém, se eu somar os infinitos fenômenos, eu tenho Amanda. Vá fazer um curso de matemática urgentemente, porque a somatória de infinitos termos não te dará uma unidade em lugar nenhum do planeta. Acho que você percebeu. Para eu ter Amanda, não adianta ficar olhando para ela. É a tese básica do platonismo. Tá certo? O que eu preciso de Amanda? Justamente o que não é fenômeno. É a essência de Amanda, que no caso de Amanda, vamos chamar de alma. A alma é aquilo que está por trás da particularidade dos fenômenos de Amanda. Beleza? Tem alguém que ama a sua essência? Acho que sim, né? Acho que sim. Que coisa mais simplória. Não. Tudo bem. A minha mãe, você pode sentar. Tá certo. Então, a mãe e o pai gostam da alma de Amanda, e o resto é mais apegado aos fenômenos. Imagino que você queira dizer isso. Não sei. De qualquer maneira, né? Veja como a gente tem uma herança platônica espetacular. Se alguém disser para você, eu gosto de você, por quê? Porque me apraz olhar para a sua bunda. Você vai se sentir diminuído, não vai? E, no entanto, por acaso a sua bunda não é você? Por exemplo, não é o que há de mais importante. Está se aproveitando só do meu corpinho, não é? Eu queria que você gostasse do meu eu interior, entendeu? Então, esse discurso é um discurso que é herança do platonismo que atravessa os séculos soberanamente. Então, quando você pega esses dois mundos, o que é que você conclui? O mundo de baixo é uma bosta. Platão não diz isso nesses termos, mas é o que ele quis dizer, como ele é enrustido, né? O mundo de cima é do caralho, o mundo de baixo é uma bosta. Essa é a ideia central do platonismo. Em outras palavras, se você quiser ser uma pessoa do caralho, preocupe-se com a parte de cima. A parte de baixo é para idiotas, populacho, gente idiota, gente burra, gente, entendeu? Gente próxima da animalidade, gente escrava, gente medíocre. Está perfeito? É isso, né? Então, tudo embaixo é corpo, né? Tudo em cima é alma, né? É isso. Eu acho que você percebeu que esse dualismo platônico é herdado pelo cristianismo e, de certa maneira, continua presente. Pode ficar por aí. De certa maneira, continua presente. Vocês conhecem os fenômenos desta jovem? Olha aí, está vendo? Estique. Tá certo? Agora, enquanto a parte de cima, vocês conhecem? Esta. Conhecem não? Não? Nunca viram? Como é possível ter acesso à essência? Como é seu nome? A essência de Fabiana. Percebeu? Eu espero que você tenha entendido que, na perspectiva platônica, se tem alguma coisa importante para conhecer de Fabiana, não tem nada a ver com os seus fenômenos. Certo? Tem a ver com justamente aquilo que não é em perspectiva. Aquilo que vale para qualquer perspectiva. E o que vale para qualquer perspectiva? O
O que vai tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo? É a alma de Fabiana, tá certo? E acredite, para Platão, a alma de Fabiana ainda é uma coisa menos abstrata do que no cristianismo. Porque para Platão, a alma é pensamento, é jeito de pensar, é competência intelectiva. E é a articulação de ideias. Então, qual é o acesso que você tem na alma de Fabiana? Diz para mim. Cara, como é que você tem... Não, que isso, menina? Você nasceu para ser Você nasceu para brilhar. Todo mundo nasceu para brilhar. Olha, como você tem acesso à alma de Fabiana no platonismo? Diz para mim. Se a alma é competência intelectiva, capacidade de articular ideias, etc., como é que você pode ter acesso à alma de Fabiana? Endoscopia estomacal. Exame para câncer em laringe, para ficar na moda. Tem uma câmera, tem um jeito que é pelo nariz. Eu fiz ontem, fiz aquilíssimo. Ele enfiou pelo nariz com uma câmera na boca. Dê aula como você faz normalmente. Um dedinho no cu, pode ser. Ele enfiou um cano aqui por dentro, agora! Aula, irmão! Japonesa, sou formada pela USP. Eu olhei e falei, professores da USP, eu ouvi dizer que não são tão bons. São sim. Como é que você tem acesso à alma de Fabiana? Através do quê? Sim, e as ideias da Fabiana abrem o crânio? Diálogo. Entendeu por que Platão dialoga? Por que ele escreveu 35 diálogos? Porque é através do diálogo que a alma encontra a alma. Porque a alma é pensamento, é intelecção, e é através do diálogo que a alma encontra a alma. E, portanto, eu só conhecerei o que importa de Fabiana falando com ela, dialogando com ela. Vai dizer que isso não está presente no nosso cotidiano, né? Fulano de tal. Quantas vezes você diz, nossa, ele é tão fortinho, tão gostosinho, mas eu fui falar com ele, ele é um perfeito idiota, não tem papo. É um indivíduo que tem fenômenos atrativos, mas tem uma alma pífia, entendeu? Também 8 horas de musculação diária não dá tempo para o enriquecimento da alma, entendeu, Fabiano? Por outro lado, pegar um cara que fala de tudo, mas é foda, entendeu? Então você tem que pegar alguém que não é meia boca dos dois lados, entendeu? 4 horas de leitura e 4 horas de musculação. Olha, já está bom 4 horas de musculação, está ótimo, né? Nunca mais eu chego Então a pergunta é, por que Platão é um nihilista? Porque ele nega o mundo da vida em nome do mundo das ideias. Ele nega o particular em nome do geral. Ele nega o fenômeno em nome do fenômeno. Ele nega o que é da vida em nome das essências. Ficou claro isso, companheiro? Show de bola? Beleza? Aristóteles também tem uma concepção estruturada assim? Tem. A isso aqui Nietzsche chama de estrutura religiosa do pensamento. Você vai perguntar, por que estrutura religiosa do pensamento se não tem Deus? Pois é, mas é como se tivesse, né? É como se tivesse. O que está aqui no lugar disso tudo para Aristóteles? Que apagador.
espalhador de tinta. Ou, o que está no lugar do mundo das ideias? Né? O mundo das ideias é o primeiro niilismo, o de Platão. No lugar do mundo das ideias entrou o quê? Aristóteles e os estoicos. Entrou o cosmos. Você dirá, não, mas o cosmos é o universo. Pois é. O cosmos é o universo, mas é um universo que nos transcende. É um universo ordenado, né? Universo ordenado, harmônico, ao qual a particularidade da nossa vida tem que se encaixar. Certo? Então veja, a ideia de eudaimonia, a ideia de ajuste, a ideia de encaixe, é a ideia de desvalorização do caos da vida em proveito da valorização da ordem universal. Então, quem é que vive bem? Aquele que se submete a um ordenamento que pré-existe a si mesmo. Então, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e eu dou aula, é porque eu nasci para dar aula, e eu nasci para dar aula porque dando aula eu me integro e me harmonizo numa ordem que se impõe a mim. Esse é o segundo niilismo que nós poderíamos exemplificar. Ficou claro isso? Eu não sei se você percebeu, mas aonde é que está a negação das pulsões? Onde é que está a negação da vida na perspectiva cósmica dos gregos? É que tudo aquilo que for tesão, pulsão, inclinação, apetite, etc e tal, que não se encaixar na ordem do universo, tem que ser desvalorizado. Eu não preciso te lembrar que as forças do cosmos para os gregos sempre se opuseram às forças do caos. Eu gostaria de te lembrar que se existem aqui os apolíneos, que são representantes estéticos da ordem cósmica, existem os dionisíacos, que são representantes do caos. Eu gostaria de te lembrar que Apolo enfrentou, como representante do cosmos, enfrentou no grande concurso de música ao deus Pan, né? Ao deus Pan, né? Quem já ouviu falar da flauta de Pan? Algum dia podíamos contar, algum dia tínhamos que fazer uma grande tarde de mitos. Então você percebe que existe aqui, desde a mitologia, aqui está quem? Zeus, criador do cosmos, né? E aqui estão os titãs. Lembra da grande guerra dos deuses? Aqui estão os titãs, forças da terra, deuses do caos, deuses da violência, deuses da violência. Então, eu não sei se você percebeu, mas o niilismo nietzschiano, ele tem, desde a mitologia, a sua fundação. Terceiro exemplo de niilista. É o cristão.
missão para você. Deus tem uma missão, Deus te deu talentos, e Deus espera que você use os teus talentos, meio, para buscar a missão que Ele deu para você. Fim. Então, se aqui eu sou professor, porque nasci cosmicamente para dar aula, aqui eu sou professor porque é isso que Deus espera de mim. E eu sou um servo do Senhor. Não sei se percebeu a negação do mundo da vida em nome das forças transcendentes é o nihilismo, e ele atravessa a história das ideias. Aí você vai dizer, mas depois acabou. Não, não acabou. Sabe por quê? Porque quando o cosmos caiu em descrédito com a ciência, e quando Deus caiu em descrédito com a reforma, o homem passou a inventar ele mesmo mundos ideais para se escravizar. Eu falei tudo errado. É claro que isso aqui também foi o homem que inventou os 3 primeiros. Mas é que esses 3 primeiros o homem inventou sem assumir que inventou. Para Platão, o mundo das ideias sempre existiu. Para Aristóteles, o cosmos é obra de Zeus. E para o cristão, Deus é eterno. Então, o homem não assume que inventou. Aqui, a partir de agora, o homem assume que inventou. Vamos dar alguns exemplos? Vamos? Que tal a democracia? Direitos humanos, né? Atlântida, politicamente correto, qualidade de vida, quer mais? Sociedade sem classe, Eldorado, o que dirá Nietzsche? Tudo isso é a mesma coisa. É a estrutura religiosa do pensamento. Em outras palavras, quando o homem inventa as suas utopias, essas utopias são modelos de vida e de organização social que devem existir para se impor à particularidade das forças vitais, para escravizar as forças vitais, alinhá-las e adequá-las a modelos pré-existentes. Então, se o cristão é um nihilista, o comunista também é um nihilista para Nietzsche. Por quê? Porque o comunista coloca no lugar do mundo das ideias, no lugar do cosmos, no lugar de Deus, o comunista coloca um Eldorado, que é a sociedade sem classe, né? Que é a sociedade ideal, sem exploração, onde todo mundo vive em abundância. É uma espécie de céu na terra. Qual é a semelhança do céu com a sociedade sem classe? É que ninguém nunca encontrou nenhum dos dois. Certo? Nem o mundo das ideias, nem Deus, nem o cosmos e nem porra nenhuma. Entendeu um pouco a estrutura nihilista e a crítica do nihilismo? Então Nietzsche é um filósofo da parte de baixo, do andar de baixo, do baixo ventre, do mundo das vísceras, do mundo da terra. Ficou claro? Então essa é a primeira ideia. Críticas do nihilismo.
que a violência com que Nietzsche se refere a Sócrates. E, de certa maneira, a primeira chave para você entender esse texto é entender que, para Nietzsche, Sócrates é um nihilista, é alguém que nega o mundo da vida em nome do mundo das ideias. Ficou claro? Muito bem. Qual é a segunda chave? Você vai ler O Crepúsculo dos Ídolos. E pega bem ler Nietzsche por aí. Na verdade, você não precisa ler. Compra o livro. Sugiro que compre num sebo para obter rendimento máximo. Compre num sebo e coloque o livro junto com o resto do material universitário, mas nunca para dentro, ponha para fora, entendeu? Você põe o caderno mais colado no corpo e ponha O Crepúsculo dos Ídolos na mão, assim. Quando você entrar no ônibus, sabe o que é ônibus? Então, quando você entrar no ônibus, ponha O Crepúsculo dos Ídolos sobre o resto do material. Um espetáculo. Se você for passar o Réveillon na Riviera de São Lourenço, leve O Crepúsculo dos Ídolos e sente na cadeira de praia e chegue cedo, porque você precisa compor um quadro de excentricidade e desdém pelos hábitos hegemônicos, entendeu? Leva uma cadeira de praia, Crepúsculo dos Ídolos, e 6 da manhã você já começa a ler. Se encher o saco, não tem importância. Por quê? Porque não vai ter ninguém na praia nesse horário. Aí você deixa lá, quando tiver mais gente, você pega de novo. Crepúsculo dos Ídolos. Pega bem pra caralho. A minha chacota é porque 99% dos que compram um livro de Nietzsche não entendem uma frase sequer do que está escrito. Mas ainda assim pega bem pra cá. Espaço Unibanco de Cinema, Rua Augusta. Leve o livro para tomar um café antes de um filme iraniano. É claro que é a morte, porque o Nietzsche já é um chute no saco e um filme iraniano é de morrer. Mas pega bem pra cacete, para encontrar coisa culta e tal, cabeça. Estuda na ECA. Não precisa entrar em detalhe do curso, porque Relações Públicas é muito próximo do Viu-Metal, muito ligado ao capital. Estuda na ECA, pode se bobear, pensarão que é cinema, alguma coisa assim, e leve o livro do Nietzsche, pega muito bem. Mas caso você queira, além de tudo isso, aprender alguma coisa do que ele escreveu, leia o Caso Sócrates. É um capítulo deste livro. Olha, qual é a segunda chave do castelo? A segunda chave do castelo é a ideia de que Deus morreu. E é claro, quando Nietzsche diz que Deus morreu, ele está fazendo uma provocação óbvia. Porque de duas uma, ou Deus não existe e aí não tem como morrer, ou então Deus existe e aí ele também não morre.
que se tem um atributo da divindade, é justamente não morrer. Então, o que Nietzsche quer dizer com isso? Quando Nietzsche quer dizer que Deus morreu, Nietzsche quer dizer que o homem já se deu conta da falácia da estrutura religiosa do pensamento. Ou seja, o homem já se deu conta que o maior dos pecados é blasfemar contra a terra. O homem já se deu conta de que todas as suas forças devem ser canalizadas não para cima, mas para baixo. O homem já se deu conta de que a única vida a viver é uma trajetória de matéria em trânsito, com alguma consciência de si. O homem já se deu conta de que todo o Deus, toda forma de transcendência, tudo que se impõe como verdade absoluta, tudo que aparece como organizador da vida de fora, nada mais é do que uma ilusão. Nada mais é do que o resultado do enfrentamento das forças vitais. Então, se o homem fala de Deus desde que o homem existe, não é porque Deus existe, é porque sempre existiu a necessidade humana de buscar uma transcendência. Necessidade essa que decorre da sua própria fraqueza. Quando Deus morreu, é porque o homem percebeu que é preciso caminhar sobre suas próprias pernas e não sobre muletas metafísicas. Quando Deus morreu, é porque o homem percebeu que só pode contar com a sua energia vital, com o seu tesão, com o seu impulso, com a sua pulsão. Porque todo o resto não passam de ídolos com pés de argila. A melhorar a humanidade, eis a última coisa que devem esperar de mim. Que não esperem de mim inventar novos ídolos. Que não esperem de mim inventar novas transcendências, novos paraísos, novas qualidades de vida, novas autoajudas, novas fórmulas prontas. Que não esperem de mim novas formas de tirania.
Nietzsche é o filósofo da imanência, é o filósofo do corpo, é o filósofo da energia vital. O homem não passa de uma centelha de energia que vai do nada para lugar nenhum e que acha que é alguma coisa. Tudo isso porque Deus morreu e o homem se deu conta disso. Eu falei aqui um monte de coisa, e o que eu queria chamar a tua atenção? Você estudou aqui na ECA, eu não tenho muita ideia de quem deu aula para você. Até de quem deu aula eu tenho, mas eu não tenho ideia do que ensinou. Mas o professor Máximo, que eu conheço, ele gosta muito de falar dos tais pós-modernos. Agora mesmo o professor Máximo está em Paris, estudando lá com o professor Maffezoli. E o professor Maffezoli escreve um livro por ano, e ele escreve um monte de coisa, nosso amigo, já trouxemos ele para cá, tudo. E o professor Maffezoli, representante do pensamento pós-moderno, ele é um herdeiro de Nietzsche. Então, se você for ler A Parte do Diabo, por exemplo, o próprio título do livro, A Parte do Diabo, tenho a impressão que te faz lembrar de coisas que eu acabei de dizer. Porque, naturalmente, se Deus morreu, o que nos resta é a parte do diabo, e a parte do diabo é o corpo. É o que Maffezoli chama de revolução do baixo ventre. Revolução dos valores de baixo. E você percebe que o pensamento pós-moderno não tem sentido se você não entender de onde ele veio. Existe muito pouca originalidade do pensamento pós-moderno em relação às premissas filosóficas plantadas por Nietzsche. E o pós-moderno melhor que tem é o Vátimo. E o Vátimo, a melhor coisa que escreveu foi um comentário à obra de Nietzsche. O tal do pensamento débil do Vátimo é uma herança direta do pensamento de Nietzsche. Portanto, a mim me parece imprescindível que a gente domine essas chaves do castelo para que a pós-modernidade ganhe alguma significação. A terceira chave do castelo é o papel da consciência. A consciência tem muito a ver com as coisas que você percebe em você. Coisas que passam pela sua cabeça. Coisas que você sente e percebe que sente. E é claro que eu não poderia explicar sem dar a frase que, a meu ver, explica tudo. A consciência é uma garrafa vazia num oceano de afetos em maremoto. Ora, meus amigos, o que isso quer dizer? Isto quer dizer que quem começa a filosofar partindo de certezas absolutas do tipo penso, logo existo,
não percebeu que a própria consciência não é nem o começo nem o fim de tudo. A confiança racionalista na própria inteligência, a confiança humanista na racionalidade, a confiança de que a inteligência pode dar conta de tudo, encontra em Nietzsche um feroz opositor. Na verdade, a consciência é a casca da casca da casca da casca da ferida. A consciência é a parte mais epidérmica, superficial e menos importante da nossa psique. A consciência é o que menos importa. Porque quase tudo de importante que acontece em nós, acontece fora da nossa consciência. Quase tudo que sentimos e quase tudo que pensamos não aparece na nossa consciência. Então, isso aqui é uma coisa que é de uma importância fodida. Sabe por quê? Porque o que Nietzsche está explicando, e talvez ele não tenha sido o primeiro a dizer isso, mas é o primeiro a fazer fama dizendo isso, é que você acha que a atividade da tua mente, da tua alma, da tua psique, né, é igual ao que passa pela sua cabeça. Isso é o que você acha. Que o que você pensa é o que você se dá conta que pensa. E o que é que Nietzsche está ensinando? É que isto aqui é infinitamente maior do que isso. Em outras palavras, o que agora passa pela sua cabeça é uma parte insignificante da tua atividade intelectiva. Quase tudo que você pensa nesse instante está fora da tua consciência pensante. Entendeu o que eu estou dizendo? É como se o teu pensamento fosse o chão desta sala e o que passa pela sua cabeça agora é uma bolinha iluminada por uma lanterna lá em cima. Então você acha que tudo se resume ao que está iluminado. E você não percebe que o que está no escuro é imenso. E é claro que você acha que controla a lanterna. Eu penso, logo existo. E o que é que Nietzsche diz? Não tem eu. Não tem eu. O que existe são forças vitais. E essas controlam a lanterna. Essas controlam o pensamento. Você não é senhor de nada. Como dizia Nietzsche, algo pensa em mim. Es denkt in mir. Algo pensa em mim. Não sou eu que penso. Não tem eu. Não tem sujeito. Não tem uma instância chamada eu que pensa, que faz cocô, etc. Não. O que tem é intestino que faz cocô, o que tem é coisa. O que tem é matéria em trânsito. Não tem eu. Porque o eu não é nem as partes do corpo, nem a psique. Tudo isso é regido por forças que, quando muito, você contempla. Você assiste acontecer em você. Você nada mais é do que algo que acontece em você, a revelia de você. Não tem como entender a psicanálise senão a partir daí. Porque Nietzsche é o primeiro a preparar o terreno para uma ideia clara do inconsciente. Muito embora Schopenhauer tenha falado do inconsciente, muito embora a história da noção do inconsciente
seja mais antiga, não importa. É Nietzsche que prepara a cama para você entender que a tua consciência é uma bostinha estúpida no meio de um oceano de coisas que tem a ver com as forças vitais, com as energias vitais que você obviamente não controla. Quando você entra num ônibus para ir viajar e você vai sozinha olhando pela janela e ao mesmo tempo que o ônibus se desloca e você viaja, a sua mente viaja também. E o que é que você percebe? É que não é você que delibera, das 7 às 7h30 eu vou pensar na minha volta, das 7h30 às 8h eu vou pensar na coisa. O que acontece é que algo pensa em você. Não sou eu penso, logo existo. Algo pensa em você. Você realmente viaja. É como se a lanterna estivesse passeando ao acaso. É o que a psicanálise chama de livre associação de ideias. É a lanterna viajando pela tua psique. E quando ela está iluminando aqui, ela não está iluminando lá, e vice-versa. É preciso entender, a tua consciência é pífia e pouco explicativa de tudo o que acontece na tua vida. Ficou claro isso? É uma lição de humildade diante da prepotência racionalista. Está claro? Ficou clara essa terceira chave? Muito bem. Vamos fazer mais uma breve observação. E essa breve observação tem a ver para nós com a perspectiva do eterno retorno. Essa você encontrará no Zaratustra. Na aula que vem eu falarei propriamente do papel da moral, para a qual eu deixarei mais tempo. Nietzsche também é autoajuda. Viva de tal maneira a desejar que aquele instante de vida vivido se eternize. É tão fácil. Quando é que a vida é boa? É quando você gostaria que o que está acontecendo continuasse. É quando você gostaria que o que está acontecendo durasse um pouco mais. Como no filme argentino, que você lamenta quando acabou. Como numa noite de sexo selvagem, que você gostaria que fosse um final de semana inteiro. Como no caso de qualquer vida, que você não entende por que chegou ao fim. Como no caso de um sonho, que na hora que você vai finalmente comer a Débora seco, alguém te acorda impedindo a cópula sonhada. Como é bom quando a vida é assim. Quando você gostaria que ela não acabasse mais do jeitinho que ela é, quer que o mundo acabe embarrando ou encostado. Como é boa a vida quando você gostaria que o final de semana não tivesse terminado. Como é boa a vida quando você gostaria que aquela semana de euforia não acabasse mais. Como é boa a vida quando você, dando uma palestra para 5.000 pessoas, gostaria que as pessoas continuassem te ouvindo eternamente. Como é boa a vida quando as pessoas que assistem uma aula gostariam que a aula não acabasse mais. Como é boa a vida quando você faz um curso e você, puxa vida, por que o curso acabou? Será que não daria para continuar esse curso no ano que vem? Como é boa a vida quando a gente sente vontade de voltar para assistir uma aula que já assistiu. Como é boa a vida quando a gente gostaria que tudo fosse como é. Como é boa a vida quando a gente é reconciliado com o real. Como é boa a vida quando a gente gostaria que a eternidade fosse ali, naquele instante. Faça de tal maneira desejar que esse instante se eternize. Qualquer instante. Qual é a diferença disso para a autoajuda?
É que na autoajuda eles já dão as 10 situações em que a vida é boa para qualquer um. Enquanto que, obviamente, Nietzsche mandará você se coçar e investigar aquilo que só você sabe é do caralho para você. Outro instante é outra vida. E outra vida é outra eternidade. Ah, professor, como eu vou aplicar isto? Eu logo vou descobrir as coisas que eu gostaria que não acabassem mais e vou fazer disso uma verdadeira cartilha de vida. Então, é triste, mas não vai funcionar. Porque esse desejo que você tem que o filme argentino se eternize é o resultado de um instante de vida que você não vai mais viver. Porque você será sempre outro. E aí serão outras as situações a buscar a eternidade. É preciso aceitar de uma vez por todas que cada instante de vida é inédito, irrepetível, e que, portanto, não se deixa traduzir nunca por uma fórmula. Porque a fórmula pressupõe repetição. E se tem uma coisa que não acontece na tua vida, é a repetição. A cada instante, um novo corpo encontra um novo mundo. Você deseja que aquele instante não termine. Ele terminará impiedosamente. Mas o fato de você ter desejado que ele não termine é um ótimo sintoma de que a vida foi a melhor possível. Querer fazer disso uma fórmula é não ter entendido nada. É não ter percebido que no dia seguinte, no mesmo motel, com a mesma pessoa, gozado, o gozo não foi o mesmo. Gozado porque você é idiota e nunca entendeu nada. Nunca entendeu que cada instante de vida só tem valor porque é inédito, soberano. Ah, se a vida se deixasse encapsular em fórmulas, ela não teria graça nenhuma. Bastaria respeitar as fórmulas. Seríamos escravos das cartilhas e teríamos perdido completamente a possibilidade de nos emancipar. Viva de tal maneira a desejar que esse instante não termine. Como abrimos mão fácil da felicidade? Como toleramos com facilidade vidas que sabemos são instrumentais? Como toleramos com facilidade vidas que sabemos jamais desejaríamos que se eternizassem? Como aceitamos com facilidade horas, dias, anos de vidas que sabemos para nós gostaríamos que terminassem o mais rapidamente possível? E assim a gente vai vivendo, fazendo contagem regressiva para a morte. Porque é disso que se trata, quando não se permite uma vida que busque a eternidade do instante. Ah, professor, eu só estou aqui na ECA esperando pegar o diploma para arrumar um emprego. É porque você já abriu mão de viver na ECA um instante que você gostaria que não terminasse. E esse curso terá sido bom, não só o meu, mas o da ECA. Se você em algum momento desejasse que esse curso não terminasse jamais, o senhor vai desculpar, mas isso não acontece. Eu sei, a vida é assim, ruim. Mas o papel do filósofo é alertar que ela pode ser melhor. E quanto mais vezes, quanto mais numerosos forem os momentos que você por alguma razão tiver desejado que aquilo não termine mais, melhor a sua vida terá sido. Esta é a minha doutrina, diz o profeta Zaratustra. E ela não tem muitos problemas, porque diferentemente das outras, você não será nem punido e nem castigado se não acreditar nela. Apenas terá passado a tua vida em vão. São exatamente essas as palavras. Eu vou repetir
A minha doutrina é doce e suave com você. Diferentemente das outras, você não será nem punido nem castigado por não acreditar nela. Apenas terá passado sua vida em vão. Porque se a vida tem alguma chance de não ser em vão, é quando em algum momento você desejou demais que ela não saísse do jeitinho que ela está e que ela se eternizasse naquele instante. Ficou claro? Você gostou? Estou só esperando a aula terminar que eu preciso ir para o estádio. Então, não pude me impedir de soltar a piadinha, mas o senhor vai acabar que horas? Porque eu já estou com uma dor nas costas terrível. É assim, o eterno retorno é bacana de ouvir na filosofia, mas é difícil pra caralho de acontecer. Portanto, quando acontecer, valorize, porque é só o que importa. Ao que eu queria era um estágio na Unilever. Nossa, como você não entendeu nada? Vá atrás do seu estágio na Unilever. Afinal de contas, o mundo precisa de muita gente idiota para continuar funcionando como ele funciona. Valeu, tchau.